Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai trabalhar sobre a crítica à biomedicina e o modelo biopsicossocial. Vou estar apresentando 3 tópicos para você. Os sintomas psicológicos e a leitura da psicossomática, uma medicina mais humanizada e será que existem doenças mentais? 3 aspectos importantes. O que é importante a gente pensar? A partir do momento que a medicina começa a receber críticas ao seu modelo biomédico, e aí entendendo a psicanálise, por exemplo, como um dos grandes campos que trouxe uma crítica, principalmente por uma reflexão sobre a histeria, né, eu vou contar isso mais posteriormente, a medicina passa a repensar algumas coisas, outras propostas são colocadas, e isso é interessante para reconfigurar o lugar da medicina. Em primeiro lugar, como a medicina ela é na verdade a biomedicina, por que a biomedicina? Porque ela está focada no corpo biológico. Ela vai, como eu já fiz em algum momento, esquadrinhando esse corpo para poder avaliá-lo, para poder entender as relações entre os processos desse corpo. Agora, quando ela esbarra nos comportamentos, na fala, nas emoções, nas vivências, a gente tem uma dificuldade aí. Uma doença orgânica, ela tem um funcionamento, ela tem um ciclo, e isso a gente pode ver inclusive na proposta do Livell e Clark. Eu vou colocar para você como material para você dar uma olhada, que é a história natural da doença. A história natural da doença no sentido de que uma doença tem um processo. Ou seja, qual seria esse processo? Num primeiro momento a gente tem um agente, esse agente entra em contato com o hospedeiro, isso vai produzir, e na relação com o ambiente, isso vai produzir um padecimento. Esse padecimento tem sua história que vai acontecendo, chegando ao ponto ou da morte, ou de alguma perda, validez, por exemplo. Ou seja, alguma coisa, esse processo vai se provocar, né? Ou a própria recuperação também. O médico, então, interfere no meio desse processo com o tratamento. No que ele faz isso, ele deixa de produzir esses funcionamentos e ele visa aí diretamente a essa recuperação. Essa recuperação, a pessoa vai para um estado de convalescência, que é esse estado de poder recuperar, de melhorar, vai ver se precisa de alguma reabilitação e assim por diante. Então, todo tratamento médico, ele tem aí dentro da história natural da doença, como por exemplo um câncer, como por exemplo uma doença no cerebral, ou uma gripe, a dengue, uma constipação, né? Qualquer tipo de doença orgânica, ela tem esse funcionamento aí muito cíclico, porque aí ele vai chegar em algum certo ponto que ele acaba, ele recomeça, ou ele é uma história linear, na verdade, estou falando cíclico, mas é muito melhor linear, porque ele tem início, meio e fim, ele tem um caminho e o médico consegue interferir nisso. Quando a gente vai tratar das doenças ou dos sofrimentos, digamos assim, psicológicos, a gente está falando dos comportamentos da pessoa, das emoções, das vivências. Por isso que eu falei que o sintoma como acontecimento, porque ele serve para entender as duas coisas, assim. E aí não tem uma história linear, de início, meio e fim. Por exemplo, uma pessoa que está deprimida, como é que a gente sabe quando começa? Como é que a gente sabe se vai ter progressão ou não? Como é que a gente sabe quando termina ou não? Entende? Não dá para avaliar da mesma maneira, porque a gente está falando de vivências emocionais, subjetivas, sociais. A gente não está falando de germes, bactérias, células, né, do corpo físico. Há uma diferença muito grande. Um médico consegue colocar fazer uma cirurgia no osso e dizer mais ou menos em quanto tempo esse osso vai estar recuperado. Mas a gente não sabe dizer em quanto tempo a pessoa vai dar conta de lidar com a perda de uma pessoa que ele ama muito e faleceu. Então, esse modelo da história natural, esse modelo biomédico, o modelo que foca no corpo, ele não funciona muito bem para os aspectos psicológicos.
Então, o Freud, por exemplo, criticou muito isso, assim, porque ele pôde escutar de outra maneira, né? Ele fez um outro tipo de escuta. E aí a própria psicologia, como um campo no geral, trabalha numa outra forma, digamos assim. O fato é que, com a medicina trabalhando em cima do corpo, ela construiu um tipo de tecnologia que serviu e serve muito a ela. Tá? E é essa tecnologia que eu acho que é importante e interessante a gente entender. O médico, ele fortaleceu dois tipos de tecnologias. Uma tecnologia chamada leve e dura e uma tecnologia chamada dura. Isso aqui é trabalhado pelo Elias Merri, eu estou deixando um material de referência para você. Tá? A tecnologia leve e dura é a tecnologia do especialista. É a própria semiologia do médico, que é uma linguagem médica. E as tecnologias duras são os exames, são o maquinário, né? São essas máquinas de exames e tudo mais que ele vai criando para poder interferir. Então, o médico, quando ele escuta um paciente, ele consegue traduzir o que o paciente está trazendo para a linguagem médica. Ele vai propor exames, então ele faz lá, pede toda uma bateria de exames para o paciente na sua receita. Esses exames lá, cada um deles tem um código, vão ser feitos. Então vai ter exame de pressão, vai ter exame de sangue, vai ter exame de fezes, vai ter o exame de urina, vai ter uma colonoscopia, vai ter uma tomografia e assim por diante. Ressonância magnética. Tudo isso aqui são tecnologias duras, porque não depende de uma pessoa. Ele vai lá, você tem um instrumento que faz toda essa avaliação e o médico avalia a partir da semiologia, a partir do exame clínico, a partir do contato com o paciente. Agora, na medida em que o médico foi elaborando isso, você percebe que o paciente não está aqui. O que você tem aqui, na verdade, é um elemento neutro, frio, né? Porque o paciente não está aqui. A história dele já foi embora, os acontecimentos já viraram linguagem médica, né? Então já não fazem parte mais da vivência do paciente, ele já não está ali mais implicado. Então é o momento que o médico, ao escutar o paciente, fala de maneira fria: ah, você tem isso, o tratamento é esse, isso aqui chega a esse ponto e acabou. Porque o médico já tem na sua mão o conhecimento sobre a doença, a patologia, e não precisa tanto da informação do paciente no processo. Só que aí você perde o paciente. Aí você deixa de valorizar a vivência dele, o envolvimento dele. E a ideia de humanizar a medicina é trazer uma outra tecnologia, que a gente chama de tecnologia leve. A tecnologia leve, ela foi perdida na medicina, né? Que é a tecnologia da relação, do contato, da empatia, do envolvimento, do acolhimento, que é exatamente a parte humana da medicina. Por isso que a gente chama de uma medicina mais humanizada. Então, a partir do momento que o médico ele consegue escutar o paciente, acolhê-lo, entender, entrar um pouco na sua história, ou seja, nos acontecimentos, lembra aquela divisão que eu estava fazendo? Você tem do lado do paciente os acontecimentos da vida dele. Você tem do lado do médico a semiologia. O médico vai traduzindo, ou seja, vai transformando os acontecimentos em tecnologia leve e dura. Ele faz os exames, aqui ele tem os sintomas nessa tecnologia, e ele tem os sinais e as avaliações de exame a partir da tecnologia dura também, do olhar dele, da tecnologia dos exames. Mas ele perde o contato, que é exatamente dos acontecimentos, do envolvimento com o paciente, né? Então, toda uma medicina hoje, ou pelo menos um grupo, tem tentado criticar e questionar a forma como a medicina se constituiu exatamente para que ela possa ser mais relacional, possa trabalhar mais com tecnologias leves, que é algo que o psicólogo faz, que é algo que o enfermeiro faz, que é algo que outros profissionais fazem e que o médico perdeu porque o médico virou uma máquina de avaliação. Né? Tanto que hoje há formações da medicina que tem colocado um foco muito importante na chamada psicologia médica, na relação médico-paciente, que é tudo parte dessa tecnologia leve. E que não tem a ver com especialidade médica, entende? Tem a ver com contato com o outro. Tem a ver com o envolvimento com o outro. Voltando então no ponto que a gente estava trabalhando sobre como a medicina foi se transformando numa prática mais fria, que ela tem um trabalho em cima do corpo, e de como ela tem dificuldade
no momento que aparecem os processos psicológicos, não sei se você lembra, eu volto a esse esquema de como que a medicina orgânica ela põe foco no corpo biológico e como que a medicina psicológica, eu estou falando aqui da medicina orgânica, da biomedicina, e eu estou falando aqui da psicossomática. Enquanto a medicina orgânica coloca foco no corpo, a psicossomática tenta entender a relação entre o corpo e a mente. Ou seja, de que maneira um e outro interferem entre eles. Ao invés de simplesmente buscar a causa orgânica ou esquadrinhar comportamentos, a ideia é entender um processo como um todo. Até porque esse é o ponto, assim. Olha só, uma pessoa ela tem um comportamento, ela tem um sofrimento, ela tem raiva, irritação. Eu posso dizer que isso faz parte de uma doença? Eu posso dizer que isso faz parte de um sofrimento. Agora, eu posso dizer que isso faz parte de uma doença? Por exemplo, a pessoa tem depressão. O que é depressão? Depressão é o nome que se dá a uma doença, a um transtorno, para falar logo assim. E a pessoa com depressão, digamos assim, ela tem um conjunto de sintomas. Ela pode ter, a principal é a variação do humor. Então é um humor triste, apatia. Apatia é falta de patos, né? Assim, falta de paixões, de sentimentos, desinteresse, irritação, falta de apetite. Ou o contrário da falta de apetite, aumento do apetite, etc. Uma pessoa que tem essas vivências, ela é chamada de depressiva. Agora, já parou para pensar que a depressão é o nome que a gente dá para o sofrimento que uma pessoa vive? Porque dizer que uma pessoa tem isso explica a depressão dela? Não. Explica como provocou? Não. Explica a vida dela? Não. Explica como sair? Não. Então esse é o problema de a gente usar a medicina orgânica para pensar os comportamentos, as vivências, os acontecimentos humanos, né? Esses processos que são psicológicos. Porque para entender a relação entre o corpo e a mente, a gente precisa de contexto, a gente precisa da vida, a gente precisa das relações dessa pessoa e assim por diante. Não adianta eu chegar e falar, bom, você tem um motrite, apatia, desinteresse, irritação, falta de apetite, ou... não, no seu caso você perdeu o apetite. Isso aí já está acontecendo há 3 meses, porque tem uma questão de um tempo também envolvido. Então, tem que colocar aqui, tempo. Você tem depressão. Ok. Qual o tratamento? Você vai tomar um medicamento. O medicamento vai resolver a depressão? Não. O medicamento vai reduzir os sintomas. Da mesma forma que aconteceria aqui, se estivesse com a gripe. Agora, e se o sintoma dessa pessoa, isso que ela está passando, tem a ver com um emprego muito ruim? Se eu não pergunto sobre a vida dela, eu não consigo intervir. E se isso tem a ver com abuso sexual? E se isso tem a ver com violência familiar? E se isso tem a ver com separação dos pais? Entende que, olha só que interessante, enquanto aqui uma dengue ninguém tem dúvida do que provoca ela, né? Um câncer a gente identifica onde que ele está sendo constituído, uma cefaleia, um acidente que a pessoa sofre, é muito mais identificável ali no próprio corpo qual que é o processo. Agora, quando a gente fala de vivências emocionais, psicológicas, tantas coisas podem provocar os mesmos processos, assim, que a gente não tem uma noção exata da etiologia. Então, a grande questão que falha na medicina, quando ela vai pensar o lado humano, e para pensar se é uma doença ou não, porque a doença ela tem um processo. A doença a gente sabe dizer cada etapa dela. Primeiro momento, etapa 2, etapa 3. Se a gente intervir aqui vai dar tal resultado, se a gente intervir aqui vai dar tal resultado. No sofrimento humano não tem isso. Ele tem, na verdade, uma gama de processos tão articulados que não dá para dizer exatamente qual deles é, como é que vai ser, em que momento, como se isso fosse suficiente.
a gente precisa acolher, a gente precisa escutar. E isso faz parte de pensar, inclusive, se uma depressão, se o autismo, se o transtorno bipolar, se transtorno de ansiedade, se todos esses sofrimentos, a própria loucura, são doenças ou sofrimentos nomeados como se fossem doenças. E como se a gente estivesse tentando encontrar o mesmo processo que a gente encontra para doenças orgânicas. Então essa é uma questão importante. Toda a discussão de uma humanização da medicina vai no sentido de pensar tanto a psicossomática quanto de maneira mais relacional, entender a vivência, se aproximar mais do paciente, assim por diante. Tá? Dá uma olhada nas referências do material, qualquer coisa, se tiver com alguma dúvida, você pergunta que a gente discute um pouco mais, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.